Que a graça do nosso Rei Jesus seja com todos nós nesta manhã. Louvado seja nosso Deus Trino, meus irmãos, por mais um glorioso dia do Senhor, que Ele nos dá condições, vida, saúde e tudo necessário para que nós estejamos aqui nesta manhã, nessa santa convocação, para louvarmos o seu santo nome e agora ouvirmos a sua doce voz por meio da sua palavra. Então é uma alegria sem tamanho o dia da nossa justificação, o dia mais festivo da semana para nós, não é? Irmãos, nós vamos seguir agora pela manhã nas exposições em Colossenses. Nas exposições em Colossenses, não quero pedir já que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2 ou capítulo 2. Nós estamos naquela grande e densa sessão de Colossenses que vai dos versos 16 a 23. Eu acho que agora, depois da segunda exposição e entrando na terceira, eu acho que os irmãos então compreenderam, né, a necessidade de nós quebrarmos essa sessão, esse grande bloco, em 3 pregações, pois nós estamos aí, se eu estou certo, se a minha memória não me engana, cada uma das exposições nos versos anteriores, os 2 pontos anteriores, deu aproximadamente 1h15. Então imagine nós tratando desse trecho de Colossenses, que é o trecho mais denso, não é? Em um único sermão de 1 hora, por exemplo, de 40 minutos, de 30 minutos. Eu brinco com a minha esposa, né? Eu ainda não tenho esse dom de síntese. Eu não, por enquanto não, mas quem sabe, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. Né, irmã Ana Karina? Alegria, viu? Ter você conosco aqui. Vocês sabem que a irmã Ana Karina é a irmã presbiteriana com o coração mais batista que eu conheço. Ela é. Ela é presbiteriana com o coração mais batista que eu conheço, não é? É uma missionária presbiteriana que está viajando no Brasil, pregando o evangelho e está sempre ali acompanhando a gente online. E quando ela tem a oportunidade de estar aqui com a gente, né? Fala que aqui é a igreja dela, né? Quando ela está em missão, ela serve a igreja presbiteriana. Quando ela não está em missão nos termos presbiterianos, ela está em missão batista e está aqui na nossa igreja servindo com a gente, não é? Então, irmã, seja muito bem-vindo. E qualquer outro visitante pela primeira vez também seja muito bem-vindo. É uma alegria ter vocês conosco. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos para o nosso texto de hoje, porque o assunto continua denso, continua pesado, mas nós temos visto gloriosos golpes da graça de Deus, esfarelando o legalismo, esfarelando o misticismo, e hoje nós vamos ver outro ismo sendo esfarelado pelo golpe da poderosa graça de Deus. Vamos ler o texto? Colossenses 2, de 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Versículo 20, que nós vamos lidar hoje até o 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida. Te louvamos pela operação graciosa e eficaz do Teu Espírito em nosso meio e em nossas almas. Nessa hora, Pai Santo, rogamos a Ti que essa gloriosa operação continue em nossas almas, em nossos corações, nos corações dos nossos filhos. Pai Santo, que essa porção da Tua palavra que temos contemplado nesta manhã nos ilumine de tal maneira que possamos ver a loucura do asceticismo, que possamos ver a loucura do rigor e do legalismo, Senhor,
roubando os nossos olhos da majestade do teu Filho Jesus, e que hoje possamos vê-lo mais exaltado, mais belo, mais glorioso, mais soberano, e que as nossas almas sejam cativadas pela fé, pela doçura e pelo bom perfume do nosso Redentor nesta manhã. Ó Senhor, opere justificação no coração dos nossos filhos e das nossas crianças. Opere, Senhor, justificação no coração de pecadores nesta manhã. Ó Deus, opere santificação e crescimento que procede do Senhor na tua igreja. Console e fortaleça para a tua própria glória, Senhor. Cale-se diante do Senhor toda a terra e que somente ouçamos a tua palavra sendo exposta com fidelidade para a tua própria glória. E é no teu Filho Jesus, ó Pai, e no poder do teu Espírito que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, antes de entrarmos naquilo que vocês esperam na introdução desse sermão, eu preciso fazer uma introdução da introdução, tá bom? Vocês sabem que nós, na nossa igreja, não damos recado de púlpito. Nós não damos indireta a ninguém. Pelo contrário, se é Deus que está falando, é direta, né? Tem alvo, é certeiro. Se em alguns momentos neste sermão eu parecer mais incisivo, mais duro, mais firme que o comum, lembrem de uma coisa, que eu estou junto com vocês. Tá bem? Eu estou apanhando, recebendo do Senhor junto com vocês. Eu não sou em nada superior a vocês. Tá bem? Então, se eu parecer mais duro, mais firme, mais incisivo, lembrem-se que antes eu recebi do Senhor o que também vou entregar a vocês. Tá bem? Então vamos para a introdução do nosso sermão. O espelho da caverna. Conta-se a história, meus irmãos, de um rei muito bondoso que construiu um palácio em uma cidade de trevas e escura, sem cores. Ele construiu um palácio cheio de luz, belo, colorido, maravilhoso. E nessa região havia um grupo de pessoas que decidiu se isolar. Não é? A maioria das pessoas topou, aceitou aquela construção e passou a viver ali nos entornos do palácio, cheio de cor e de luz. Mas algumas pessoas se isolaram numa caverna escura, por opção delas. Elas quiseram se afastar do castelo e entraram, portanto, nessa caverna. Nessa caverna não tinha luz, não tinha cor. Nunca viam a luz do sol. Só haviam reflexos e sombras que apareciam na parede, não é? E achavam que aquilo era um mundo de verdade, pois elas nunca haviam conhecido um mundo conforme aquele rei havia construído. Tá bem? Não havia luz, não havia cores no mundo dessas pessoas. E quando elas perceberam alguma mudança, elas correram para continuar em suas densas trevas. Então elas estão dentro dessa caverna. E até que um dia, esse rei bondoso enviou o seu filho até a caverna. E esse rei, esse filho do rei bondoso, esse príncipe glorioso e majestoso, ele entrou com uma tocha na caverna escura e sem cor, em densas trevas, com uma tocha de fogo na mão. Ele entrou e disse a todos que estavam lá dentro daquela caverna: venham comigo, há um lugar cheio de luz lá fora. O que vocês veem aqui são só sombras, são só reflexos da realidade. A vida, a glória fora daqui. Mas eles responderam da seguinte maneira ao príncipe: nós não precisamos sair daqui. A sombra é suficiente para nós. Enquanto outros responderam: queremos sentir a luz do jeito que você está dizendo. Queremos sentir. Presta atenção nos verbos. O primeiro grupo falou que prefere as sombras. O segundo grupo falou que prefere sentir a luz. E eles continuaram dizendo: queremos sonhos, revelações e visões. Senão não creremos nisso que você está dizendo. Outros ainda disseram assim: para sermos dignos do rei, ó príncipe, precisamos sofrer mais um pouco aqui nesta caverna. Nós precisamos ficar sem comer e sem sorrir. Precisamos passar mais tempos aqui em tristeza, para que então possamos ser dignos do rei. Então o filho respondeu: nenhuma dessas coisas vai trazer luz a vocês. O príncipe respondeu: nenhuma dessas coisas vai trazer luz a vocês. Vocês não precisam fabricar o caminho que vocês querem.
E disse o príncipe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saiam comigo e verão o sol, a luz e a vida verdadeira. Alguns acreditaram e saíram da caverna e experimentaram esses deleites em suas almas. Quando o sol brilhou em seus rostos pela primeira vez, as sombras desapareceram. E eles entenderam que o que tinham antes era simplesmente aparência e não realidade das coisas. Irmãos, eu não sei se vocês conseguiram pegar o que essa historinha traz para nós, fazendo conexões com os últimos pontos do sermão introduzindo de hoje. Assim é com aquele caminho ou com aqueles caminhos espirituais alternativos que são apresentados a nós em detrimento do evangelho da graça de Deus. Lembram? O primeiro falou: não, as sombras me são suficientes. Quem é esse? É o legalista com as suas regras. O segundo grupo falou: não, queremos sentir, senão isso não é verdadeiro. Esse é o misticista ou o misticismo com as suas experiências. O terceiro grupo falou: nós precisamos sofrer mais um pouco sem alegria, jejuar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, nos abster um pouquinho mais desse mundo e das suas glórias. Esse é o asceticista com os seus rigores legalistas. Mas a luz verdadeira é Cristo. Ele é a realidade que faz todas as sombras desaparecerem. Ele é a realidade que faz todo o desvio do evangelho derreter. Ele é suficiente, nada mais precisa ser acrescentado. O sermão de hoje é sobre isso, meus irmãos. É sobre aqueles dois caminhos que nós vimos, e hoje veremos o terceiro. E aqui nós precisamos lembrar, o asceticismo, que é o novo caminho que nós estamos introduzindo hoje, ele promete domínio do pecado, mas ele só alimenta o ego. Enquanto o evangelho da graça de Deus dá um novo coração. De novo, o asceticismo ou ascetismo promete domínio do pecado, com seu rigor, com suas leis rígidas, mas ele só alimenta o ego. O evangelho da graça é o único que dá um novo coração. O resumo do nosso sermão, mais uma vez. Os cristãos devem evitar caminhos perigosos, cujos objetivos são desviar os olhos da suficiência da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nessa porção que lemos, do verso 26 ao 23, estamos considerando 3 caminhos, não é? O primeiro caminho é o do legalismo, nós vimos os versos 16 e 17. O segundo caminho é o do misticismo, versos 18 a 19. E hoje, o último e terceiro caminho é o ascetismo ou asceticismo, tá? Calma que a gente já vai ver com calma o que é isso. O asceticismo é a falsa espiritualidade dos rigores, tá? Lembrando do título do nosso sermão, dessa parte de 1 a 3, das sombras à realidade. A suficiência de Cristo Jesus. Hoje, parte 3. Crianças, atenção. Pastor Léo vai falar com vocês agora, tá? A palavrinha para vocês nessa semana, olha, se os papais estão sendo fiéis e firmes com isso, no final do ano as crianças vão ter aí um vocabulário bom, melhor do que muitos adultos por aí, hein, dona Cilei? A palavra de hoje é ascetismo. Ô, palavrinha difícil, hein? Ascetismo, não é acetona não, é ascetismo, tá bom? Ascetismo. Então, crianças, pedir a atenção de vocês, tá? Esse é o momento que o pastor Léo se dirige a vocês, trazendo um resumão do que nós vamos ver agora, tá bom? Depois, papais exploram detalhes com vocês, mas agora um resumão para vocês, viu? Mark, Esther, Oli, Noah, Pedro, Vincenzo, Luquinhas. Atenção. O título dessa historinha, crianças, é O Menino que Achou que Deus Gostava de Caras Feias, tá bom? O menino que achou que Deus gostava de caras feias. Certo dia, um menino chamado Samuel ouviu alguém dizer, assim, ó, Deus gosta das pessoas que sofrem bastante e nunca se divertem, então sempre de cara fechada. Deus gosta dessas pessoas. Samuel, que era uma criança alegre e brincalhona, ficou assustada. Como assim? Então, para Deus gostar de mim, eu tenho que mostrar que eu sou muito sério, que eu sou muito bravo, que eu não gosto dessas coisas de brincadeira? No dia seguinte, o pequeno Samuel decidiu: não vou mais brincar na hora do recreio.
Depois do almoço em casa, depois dos estudos com os papais, não vou mais andar de bicicleta. Eu não vou mais sorrir. Não vou mais mostrar que eu sou contente. Porque Deus tem que gostar de mim. Então eu tenho que estar sempre assim, ó. Cara feia, fechada, viu, Moisés? Não vou mais comer doces preferidos, porque Deus não gosta de pessoas felizes. Então eu tenho que estar triste, eu tenho que estar muito difícil as coisas para mim, para Deus gostar de mim. Ele até dormiu no chão, dizendo para os papais, eu não quero dormir mais na caminha, não quero mais oncinha, tigrinho, não quero mais historinha antes de dormir, eu quero dormir no chão duro, frio, quero ficar doente, porque quanto pior eu estiver, mais Deus vai gostar de mim. O pequeno Samuel entendeu isso e levou a sério. O pequeno Samuel tomou uma decisão. Mas, depois de alguns dias, o pequeno Samuel ficou triste de verdade, triste de verdade. Ele ficou abatido, ele ficou cansado, ele ficou doente. Ele começou a achar que Deus estava longe. Deu o efeito reverso, crianças. O pequeno Samuel fez tudo aquilo, se entregou à desgraça, não é? Se entregou à tristeza, e ele estava sentindo Deus cada vez mais longe, não cada vez mais perto. E aí, ele ficou mais triste ainda. Mas depois de alguns dias, a sua mãe sentou ao lado dele. Olha só, criança, a importância do papai e da mamãe para corrigir a gente. Presta atenção, viu? Presta atenção. Mamãe sentou do lado do pequeno Samuel, percebendo todas aquelas coisas estranhas com ele. E aí ele falou, mamãe, é porque eu ouvi, dizendo que Deus gosta de crianças assim. Aí mamãe sentou do lado dele, abriu a Bíblia e leu Mateus 11, 28. E lá, Samuel ouviu as doces vozes do Redentor por meio de sua mãe, dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então mamãe explicou para Samuel, filho, Deus não quer você sofrendo, não quer você triste para provar o seu amor. Jesus já sofreu por nós as dores que nós merecíamos, a tristeza, a falta de alegria, deixar de comer doce, ficar bravo, rabugento, assim, duro, nervoso. Não precisamos viver assim. Agora, Jesus quer que nós vivemos alegres e obedientes nele, não triste e com medo. Então, Samuel entendeu que ele não precisava mais se entregar à tristeza, a se abster das doçuras e das alegrias do mundo para que Deus gostasse dele. Ele só precisava confiar em Jesus, que já fez tudo o que era necessário e que ele não precisava fazer nada senão confiar em Jesus. Aqui, crianças, nós aprendemos o que é ascetismo na prática. Ascetismo é quando alguém tenta agradar a Deus se machucando, se punindo, se esforçando sozinho para se privar de prazeres com uma intenção: chamar a atenção de Deus para si. Isso que o ascetismo faz. Com as suas próprias obras, você se afasta das alegrias, se afasta dos prazeres, até se machuca, como o pequeno Samuel fez, dorme no chão, no frio, fica doente, para que você mostre para Deus o quanto você é precioso e atraia a presença dele para você. Isso é o ascetismo, uma heresia profundamente perigosa que nos afasta da suficiência de Jesus Cristo. Então, crianças, para a gente fechar essa introdução para vocês, guardem isso. Jesus já fez tudo. O que fazemos para Deus não é para ganhar o seu amor, mas é porque nós já recebemos o seu amor e a sua graça. E por isso nós o amamos. Tá bem? Então, não faça como o pequeno Samuel, que achou que para Deus amá-lo e se aproximar dele, você deveria se afastar das alegrias e dos prazeres desse mundo, como se eles por si mesmos fossem pecaminosos. Não, não é assim. A criação de Deus ela é muito boa e Deus nos deu para que nós possamos desfrutar dela com sabedoria, graça e alegria para a sua glória. Tá bom, crianças? Então guardem isso, tá? Vocês precisam de Jesus Cristo. Ele é suficiente. Não há nenhuma obra, não há nada que possamos fazer para ganhar a sua atenção, pois nós já temos a sua atenção no Evangelho da graça de Deus. Tá bom? Agora, irmãos, vamos agora, portanto, entrar nos detalhes. Esse é um resuminho para as crianças, né? Agora vamos aos detalhes desse texto tão importante para nós. O terceiro caminho que os cristãos devem evitar, um caminho tão perigoso quanto os anteriores, o ascetismo, a falsa espiritualidade dos rigores. Tá bem? Vamos lá para o texto. Vamos olhar aqui o que essa heresia perigosa produz. A primeira coisa que ela produz é uma escravidão por mandamentos humanos. Tá?
ela escraviza por meio de mandamentos humanos. É a primeira coisa que esse bom caminho, entre aspas, produz para nós. Uma desgraça total. Antes de nós irmos no texto, deixa eu ficar com vocês na primeira palavrinha que aparece na sua Bíblia aí. Alguém tem algo diferente do se aparecendo no versículo 20? Alguém tem algo diferente? Se. A primeira palavrinha que aparece na sua Bíblia é se. Todo mundo, né? Ninguém tem nada diferente. Daqui para frente, eu não vou ler se. Tá bom? Faz um grifo, escreve aí. A melhor maneira de traduzir isso aqui é já que. Tá bom? Já que. Nós temos uma coisinha técnica acontecendo aqui em grego, que não dá para eu entrar aqui. Depois eu posso conversar com os irmãos no privado, mas a melhor tradução dessa conjunção que aparece aqui é já que. Tá bom? É uma condicionante que traz certeza, não dúvida. Tá bom? Então marca aí, já que é uma expressão melhor para traduzir. Não é que está errado o se, tá bom? É que o se, no nosso português, ele traz uma outra ideia de condicional. Aqui é uma condicional certa, tá bom? Já que alguma coisa aconteceu, e aí o texto segue, tá bom? Então, aqui é já que, perfeito? Já que. Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Até aqui, parou. Até aqui. Quando nós expusemos as sessões anteriores, lá no versículo 8, nós vimos essa expressãozinha aparecendo lá, né? Os rudimentos do mundo. Se você tem uma Bíblia de estudo, se você pegar 3 Bíblias de estudo, ou 4, é capaz de você pegar opiniões divergentes aqui. Por quê? Porque essa expressãozinha, rudimentos do mundo, é uma expressãozinha difícil de interpretar, difícil de compreender. Né? Ainda mais nesse contexto de heresia colossense, onde a gente tem o judaísmo, né, corrompendo o evangelho, onde a gente tem filosofia grega corrompendo o evangelho, onde a gente tem esse rigor com o corpo corrompendo o evangelho. Então a gente tem uma heresia completamente com várias coisas multifacetadas ali no meio. É difícil dizer, é isso, é aquilo. Até hoje, os teólogos não sabem bater o martelo e dizer o que era a heresia colossense, mas conseguem identificar os seus tentáculos e as suas cabeças. Tá bem? Como nós estamos vendo aqui. Então, essa expressãozinha rudimentos do mundo, quando nós expusemos lá o versículo 8, nós ficamos do lado da maioria dos reformadores. Nós ficamos do lado a gente está de um lado bom, tá? Nós ficamos do lado daqueles comentaristas mais clássicos dos séculos 16 e 17 e menos do lado dos mais modernos, tá bem? Então nós entendemos que rudimentos do mundo aqui, no contexto de Colossenses, lembrando que tem circuncisão, tem calendário judaico, tem leis dietéticas no meio. Então, óbvio, há uma corrupção, há uma inserção de filosofia grega no meio, mas nós temos judaísmo ali. Então, nós temos uma mistura dessas coisas. Então, nós entendemos que rudimentos do mundo aqui é algo bem específico para nós. São leis cerimoniais do Antigo Testamento, incluindo o calendário festivo, como nós vimos na semana retrasada e passada. Envolve o calendário festivo de Israel, envolve leis dietéticas também. Em outras palavras, isso aqui, misturado com filosofia grega, dá um excelente suco de heresia. Você vai tomar e vai ficar passando mal por alguns anos. A sua família vai sofrer por alguns anos se você beber disso aqui. E não precisa beber muito, não. Você pode beber 1% disso aqui misturado com 99% de água, você vai sofrer por bons anos. Isso aqui destrói, corrói a alma, seca os nossos ossos. E a gente fica por longo tempo batendo a cabeça por causa dessas coisas aqui. Então, mais uma vez, assim como foram os avisos anteriores, vale o mesmo para esse. Não pense que até aqui no sermão você está tudo bem, que isso aqui está longe de você. Não pense assim. Não pense assim. Eu espero que nesse texto o Senhor nos abra os olhos para que, se nós estivermos de alguma forma tomando alguma gotinha de veneno, que isso seja retirado o quanto antes da nossa vida por meio de uma cirurgia radical, porque isso, irmãos, destrói o corpo, acaba com os nossos órgãos. Não é? Obviamente que eu estou falando de maneira metafórica, tá? Espiritualmente falando. Então, rudimentos do mundo aqui são tradições e ensinos de homens que são segundo o humanismo secular, segundo o ensino dos homens que não procede de Cristo, não procede do Evangelho. Tá bem? Então, um sistema de coisas relacionadas às sombras, a tudo aquilo relacionado a antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que isso é tão perverso.
Porque isso pega as coisas que apontavam para Jesus, Jesus já veio, aquilo já se cumpriu, mas nós ainda voltamos para as sombras e ficamos batendo naquilo. Tá? Rudimentos do mundo aqui, portanto, é isso. É uma referência ao velho mundo, a velha maneira de viver, que passou para todos aqueles que estão em Jesus. Passou. O calendário judaico passou. As leis dietéticas passaram. Tudo aquilo que apontava para Jesus Cristo passou. E os cristãos, portanto, passaram da morte para a vida, a verdadeira vida no Evangelho. Portanto, não somos mais escravos desse tipo de sistema. Sistema caído, carnal e espiritualmente falido, que não promove vida, não promove transformação, não abre os nossos olhos para a gloriosa pessoa bendita de Jesus Cristo. Pelo contrário. Lembram o que esse sistema de doutrinas faz? Sempre você olha para você. Nunca você olha para si, você olha para você. Quando você olha para cima, é só para dizer, não, a gente é muito fraquinho, Deus não vai nos receber, quem pode abrir o caminho para o Senhor? Os anjos. Quem pode me fazer aceitável diante de Deus? Alguma criação, algum aspecto daquilo que o Senhor criou, mas não a pessoa de Jesus Cristo. Lembrem disso. Esse sistema caído e falido sempre, irmãos, sempre. Vai usar o nome de Jesus? Vai. Vai ter uma Bíblia lá? Vai. Talvez até uma Bíblia de estudo lá? Vai. Vai usar oração? Vai. Mas nunca há uma entrega total e completa e segura na pessoa bendita de Jesus. Por isso que as almas dessas pessoas estão sempre inquietas, batendo lá e cá, campanha atrás de campanha, obra atrás de obra, sabe? É obra atrás de obra. O que eu posso fazer? E o coração nunca está inquieto. Porque fez uma obra muito legal, muito boa, daqui a pouco peca. E agora? Tem que fazer uma outra obra. Nunca está em paz o coração. Nunca descansa. Vamos avançar. Então é isso que é rudimentos do mundo. Tá? Se você quiser mais detalhes, vá lá na pregação em Colossenses 2, no verso 8. Não lembro qual o número da pregação, você olha lá direitinho. E você tem mais detalhes sobre o que é esse rudimentos do mundo, tá bom? E aí nós temos ordenanças. Olha, presta atenção que esse sistema caído e falido, ele não fica quietinho. Ele não é uma barata caída de ponta cabeça, com as perninhas lá, que de vez em quando mexe assim, entre aspas, inofensivo, desde que não tenha asas, né? Porque aí se ela tem asa, ela de repente bate e sei lá, faz umas manobras estranhas. Não, não é assim. Esse sistema, ele está muito bem vivo, entre aspas, né? Lembram? Alguém morto nele tem pecado é um zumbi, né? Alguém morto nele tem pecado não é alguém espiritualmente, né, fisicamente parado, que não está fazendo, não. Está caminhando, mas está produzindo morte, alguém ativo. Esse sistema, por mais morto em si mesmo que ele está bem ativo. Ele está recrutando pessoas, ele está querendo ganhar o seu coração, a sua mente, a sua alma, se é que já não ganhou. Se é que já não ganhou. Então aí, ó, presta atenção, o texto vai seguir dizendo assim, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, já sabemos o que isso é, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Até aqui. Então, esse sistema ele tem ordenanças. Ele tem ensinos. E vocês veem que esses ensinos são bem rigorosos, são mandamentos. Ai de você se não seguir. Ai de você se não observar esses mandamentos. Essas três expressões aqui, ó, manusear, provar e tocar, tendo uma negativa antes, não manuseie, não prove, não toque, reforça a nossa interpretação do que é esses rudimentos do mundo. Mais uma vez, aqui, Paulo está fazendo referência a leis dietéticas do Antigo Testamento. Por que ele está enfatizando isso? Numa epístola, vocês sabem que... Numa epístola, tá? Numa epístola, numa carta. Vocês sabem que quando o autor está repetindo alguma coisa, é porque ele está chamando atenção para aquilo, ele está dando ênfase naquilo. É algo que nós precisamos estar bem atentos. Então, Paulo volta aqui a fazer referência às leis do Antigo Testamento, leis alimentares, que você encontra em Levítico 11 e Deuteronômio 14, tá? Paulo está enfatizando o quanto esse ensino voltado para as coisas externas, principalmente o alimento, era algo que os falsos mestres estavam batendo forte. Até mais do que os próprios calendários, as datas festivas em Israel. Judeus fora da Palestina, em sua maioria, eram muito rigorosos com essas leis dietéticas.
Eles observavam de maneira muito forte isso. Então, há um grande indício de ter um grupo forte de judeus em Colossos aqui por conta dessa ênfase que Paulo dá. Então, os falsos mestres estavam dizendo, só para a gente lembrar, tá? Não vou explicar novamente as leis dietéticas. Se você quiser, você volta lá no sermão da semana passada, onde a gente aprofunda isso. Aqui vai ser só o en passant, tá bem? Os falsos mestres estavam dizendo, portanto, que alguns cristãos, aqueles óbvio que não concordavam com eles eram de categoria inferior. Não eram cristãos verdadeiros, eles eram cristãos de categoria inferior, se é que fossem crentes. Não é? A gente entrou naquela questão de comida e bebida, para a gente tomar cuidado com essas coisas, para não ser como os legalistas o eram. Então, eles estavam pegando aquelas leis cerimoniais de alimentação e dizendo que os cristãos eram impuros espiritualmente e eles não poderiam, né, adentrar no templo para adorar a Deus, nem poderiam se dirigir a Deus diretamente em oração. Vejam a loucura disso. Vejam a loucura disso. Alguém tomou café lá antes do culto? Você está impuro, Jadson. Desculpa, meu irmão, mas você tem que vir aqui para orar por você. Porque você tomou café, antes você não podia tomar café, irmão. Você está impuro. Você nem pode ficar olhando aqui para o púlpito, senão a luz da glória de Deus vai te massacrar. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Humilhando as pessoas em público, não é? Dizendo que elas eram cristãs de segunda categoria. Olha a soberba disso, irmãos. Vocês são cristãos de segunda categoria, porque vocês comem alimentos impuros. E eu não como alimentos impuros. Olha o nível de falta de temor dessas pessoas, né? Mas é isso mesmo. Falso mestre é assim. É descarado, não pede licença e sai destruindo a sua vida mesmo, se você abrir caminho para ele. Vamos lembrar rapidamente os propósitos dessas leis dietéticas, cerimoniais, judiciais, todas as leis que apontavam para Cristo e que caducaram, tá bem, com a ascensão do pacto da graça que foi estabelecido. A função dessas leis era separar Israel das demais nações. Israel é separado para ser um reino de sacerdócio. Israel vai anunciar o reino de Deus no mundo. Israel é separado dos egípcios. Israel é separado de Sodoma e Gomorra. Israel é separado de todas as outras nações que existem debaixo do céu. Essa é uma das razões temporárias e tipológicas, leis positivas que são dadas à nação de Israel. Pureza cerimonial, portanto, e também servia para ser sombra, para ter um propósito pedagógico, para instruir o povo até a chegada do Messias, até a chegada do Senhor Jesus Cristo, que é a realidade. Portanto, essas coisas não nos servem mais. Não nos servem mais no aspecto de nos santificar, de nos purificar, de nos aperfeiçoar diante de Deus. Ok? Isso é muito importante, porque na nossa confissão de fé, a gente afirma, sem sombra de dúvidas, que todas as leis, tudo que foi dado por Deus é útil, bom e saudável para a nossa santificação e crescimento na verdade. Mas nós não pegamos aspectos práticos, absolutos daquilo, porque nós olhamos para aquilo em nível de equidade geral. Por exemplo, Deus disse que se nós comêssemos alguns alimentos na época do Antigo Testamento, aquilo faria mal a nós e ele rejeitaria aquilo. Por que é que Deus está dando aquilo para nós? Porque Deus preza pela boa alimentação do seu povo também. Qual que é a equidade geral dessa lei? Eu preciso cuidar bem de mim. Eu não posso comer, me entregar a qualquer coisa. Eu preciso cuidar bem de mim. Isso é equidade geral. Por exemplo, nós tínhamos leis de como as pessoas deveriam construir suas casas. O tamanho, os beirais. Alguém que não constrói uma casa naqueles termos está em pecado? Obviamente que não. É uma lei positiva, temporária, que caiu. Mas o que eu aprendo com aquilo? Que eu preciso fazer uma boa construção. Uma construção para que os meus filhos não caiam, para que o meu próximo não seja... para que a laje não despenque na cabeça dele. Isso é equidade geral. Eu olho para o mandamento e pego a equidade geral. Certo? As leis, por exemplo, de que os passarinhos, né, deviam guardar os seus pintinhos e o povo de Israel deveria tomar cuidado com os animais, etc. O que eu aprendo com isso? Cuidado com a criação. Tá? Isso é equidade geral. Agora, quando eu pego algum mandamento específico assim e digo para você, você construiu sua casa sem aquele tamanho de beiral, sem aqueles cuidados, você está em pecado, você está impuro, isso é o que os falsos mestres estavam fazendo. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. J. Cabil, um grande comentarista do Novo Testamento, ele diz assim sobre esse texto que nós estamos vendo. Quando essas leis são tornadas uma exigência, presta atenção, é uma exigência. Você deve fazer isso, senão você é assim. Para os cristãos, então uma religião corrupta é criada.
que na verdade é uma religião idólatra. Ela é idólatra porque o foco está em uma religião autofabricada e não em Jesus Cristo. É idólatra porque foca em leis obsoletas que apontavam para Cristo e não foca em Cristo como o cumprimento dessas leis. Então a gente pega a lei pela lei. E não é lei moral, é lei... Engraçado, se a gente pegar a lei moral, somente pela lei moral também, a gente cai em idolatria, irmãos. Se a gente pegar as escrituras e retirar Cristo delas, a gente vai fazer mau uso das escrituras. Daí é onde a gente tem essa heresia perniciosa com esses tentáculos do legalismo, do misticismo e do ascetismo. Isso é perigosíssimo. Que era o que eles estavam fazendo, retirando Jesus Cristo das escrituras, retirando Jesus Cristo da realidade, retirando Jesus Cristo dos olhos da igreja. Vamos avançar aqui. Duas breves aplicações para nós, irmãos. Precisamos tomar cuidado com o legalismo. Ele tem duas faces. E essas duas faces são bem sutis. Às vezes a gente sequer percebe. Talvez a primeira face dele esteja mais evidente agora para nós, que é pegar as sombras, ignorar a realidade, ignorar a vinda do Senhor Jesus Cristo e ficar nas sombras. Essa é a primeira face. Essa está mais fácil de identificar. A segunda é um tanto quanto mais sutil. O que essa segunda face do legalismo faz? Ela cria leis. Aqui dificulta um pouquinho. Se a gente não tem um bom conhecimento do evangelho, a gente é persuadido. A gente é levado por alguém que fala bem, por alguém que prega bem, por alguém que tem curso teológico. E a gente não tem. E a gente confia na pessoa e a gente vai embora. Essa segunda face do legalismo cria leis e aplica proibições que Deus nunca deu para o seu povo. Essa é a face mais perniciosa do legalismo. Pois quer legislar onde Deus não legislou. Deus nunca deu lei sobre determinado assunto naquele aspecto, aplicado daquele jeito. A pessoa vai lá e faz e cria. Essa é uma face muito perniciosa. Isso configura ensino e tradições de homens. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu ouvi, caso real, tá? Há muitos, mas esse aqui é bem... Foi a única vez, o único caso que eu vi. Até hoje eu não vi nada semelhante, tá? De dizer para os casados que ter qualquer tipo de intimidade no dia do Senhor era pecado. Qualquer tipo de intimidade. Não podia nem beijar. Talvez pegar na mão. Os irmãos que acham que a gente pega um pouco pesado com a corte aqui, né? Rafa, Jaconelli, Mateus, vocês ainda não viram muita coisa, não. Casado, tá? É casado. Não é namorado, não tá, é casado. No dia do Senhor, se pegar é disciplina. E aquela disciplina daquele jeito, né? Afasta da ceia, para de tocar, para de pregar por um tempo, para de servir a igreja. É esse tipo de disciplina, totalmente legalista. De onde veio isso? De onde veio isso? Me encontre um versículo na Escritura que ordene isso. Não tem. Mas você chega nessas aplicações por conta de desenvolvimentos corruptos que são feitos. E aí, irmão, se a gente não está atento, ó, a gente vai embora. É levado por essa correnteza. E é forte, viu? E é forte. Segunda coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a nossa pureza cerimonial, a nossa pureza espiritual não está naquilo que fazemos. Eu sei que isso é difícil para você, quanto é para mim. Né? A gente que gosta de se apegar naquilo que faz, aquilo que a gente faz, e a gente ama o Senhor, e a gente serve ao Senhor, mas nós não fazemos isso para alcançar algum tipo de purificação espiritual. Ah, não, eu era impuro. Aí, mais uma vez, gratidão total, irmãos que lavaram a igreja hoje, vocês são maravilhosos. Glória a Deus pela vida de vocês, eu amo vocês de paixão. Mas se vocês lavaram a igreja hoje com o objetivo de serem vistos pelo Senhor, ou de alcançarem um status espiritual mais puro, você fez com o coração errado. Nada do que fazemos, absolutamente nada, nenhuma boa obra que fazemos, irmãos, nada, absolutamente nada que fazemos, o alimento que deixamos de comer, a boa obra que fazemos, as alegrias de que nos privamos, absolutamente nada pode nos fazer mais puros diante de Deus. Senão a pessoa e obra de Jesus Cristo. É aqui
onde o evangelho corrompido não salta, ele não dá esse passo. Ele fica nas leis, ele fica, faça, isso, aquilo, não prove, não toque, não veja, opa, não escute, mas nunca conduz você para Jesus Cristo. Por isso que a pessoa fica sempre desesperada. Então a boa notícia é, em Jesus Cristo, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós que estávamos debaixo de maldição, nós que éramos impuros cerimonialmente, nós estamos purificados para sempre. Estamos em Jesus Cristo purificados para sempre, cerimonialmente puros para sempre. E nada muda esse status. Absolutamente nada muda isso. Porque nós dependemos única e exclusivamente de Jesus Cristo. Agora vamos avançar um pouquinho. Versículo 22. A origem disso, a origem desses ensinos, desses preceitos, olha só. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso perecem. Até aqui. Como nós vimos na semana passada, muito possivelmente e certamente esses falsos mestres estão enfatizando o seu grau de intimidade com Deus, não é? A religião do misticismo, a falsa espiritualidade das experiências. Eles estão claramente dizendo que Deus revelou isso a eles. Olha, nós fizemos aqui, não é, uma cerimônia aos anjos, que são os nossos mediadores entre Deus, né, e Deus o Pai. E Jesus Cristo é um desses seres, né? Ele estava aqui conosco e nós tivemos uma revelação aqui. Nós precisamos fazer isso, isso e isso. Certamente eles estavam apelando. Eles precisam fazer isso para dar aquele ar de, como é que é, de apostolicidade, né? Olha, o apóstolo Paulo, Epáfras, que discipulou o apóstolo Paulo quando plantou a igreja, eles não receberam esse nível de revelação que nós estamos recebendo. Quem veio antes não recebeu esse nível de espiritualidade, de revelação que nós recebemos. Lembra que nós falamos na semana passada das seitas pseudo-cristãs que surgiram no século passado, sempre com uma revelação? Olha, o cristianismo se perdeu e nós estamos restaurando o velho caminho. Todas as seitas dizem isso. Se quer identificar uma seita, vai aqui. Me fala sobre a sua história. Não, olha, Deus levantou fulano de tal. Deus levantou fulana de tal. Profetiza, profeta. Deus enviou um anjo para o nosso profeta. Começou assim? Corre. Corre que é heresia. Corre que é furada. Corre que é religião de obras. Corre que você vai tomar uma carteirada espiritual daqui a pouco. Corre. Corre. Começou assim? Corre. Corre. Sai daí. Porque eles sempre vão assim, olha, recebi uma revelação. Eles precisam ser especiais. A igreja precisa colocá-los num pedestal. Não toque neles. Não toque. Eles estão ali, ó, debaixo do trono. Sabe os cãezinhos esperando cair a migalha da mesa? É como se eles estivessem ali, ó, no trono, esperando sua glória caindo, né? Eles vão pegando uns pedacinhos as glórias que vão caindo. É isso. É exatamente isso. É o que eles fazem. Só que tem um ponto aqui, irmãos. Paulo está virando a mesa contra eles. Paulo está mostrando, ele está fazendo um eco aqui, não sei se você percebeu, mas ele está fazendo um eco a Isaías 29:13. Ele está dizendo que esses falsos mestres aqui, com toda essa espiritualidade, com toda essa pompa de mestres, de espirituais, de maior que os apóstolos, Paulo está olhando para eles e dizendo assim, sabe o que é isso? Nada. Sabe o que você faz com isso? Joga no lixo. Sabe o que você faz com isso? Queima. Sabe por quê? Porque esses falsos mestres, eles estão nessa categoria aqui, ó. Isaías 29:13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, que odeiam a graça de Deus, amam preceitos e mandamentos de homens. Amam. É incrível. É incrível como amam. Você não conhece ninguém que está pulando de heresia em heresia? De seita em seita? E quando você apresenta o evangelho da graça de Deus que vem para libertar de tudo aquilo que a pessoa não quer. Não, isso é libertinagem, isso é liberdade demais. Eu já ouvi isso. Se você abrir demais para o rebanho da sua igreja, você vai ver para onde eles vão. Falei, irmão, se eu tiver que trazer legalismo para dentro da igreja para segurar alguma ovelha, que Deus me lance no inferno. Porque se a graça de Deus em Jesus Cristo não for suficiente para cativar o coração das ovelhas, que elas vão embora mesmo. Sai daqui. Vai todo mundo embora. Corre todo mundo daqui.
se for para usar de legalismo, de humanismo, de liberalismo, para manter vocês aqui pregando mentira, irmãos, não, tá? O que é isso? Mas se for para mantê-los aqui pregando a verdade, que sigamos servindo ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Mas se for para alguém ir embora por causa da verdade, que vá embora por causa da verdade. A nossa consciência está livre do sangue de cada um de vocês. Podem ir embora. A gente se vê com o Senhor. A nossa consciência está tranquila. Eu ouvi isso de um pastor. Cuidado aí, hein? Se você abrir demais... Falei, irmão, com todo o respeito e carinho do mundo, desculpa. Deus te abençoe aí. E, enfim, minha vida segue. Nós não precisamos dessas velhas caducas sendo muleta na nossa igreja, na nossa vida. Não precisamos. Nós precisamos do evangelho da graça de Jesus Cristo, que nos livra das amarras da idolatria, porque isso aqui é idolatria, irmãos. Isso aqui é idolatria. Isso aqui é colocar coisas onde Deus nunca colocou nada nesse aspecto. Percebem? Então, por isso que não é à toa que nós vemos tantas pessoas presas em sistemas humanos, né, carnais e sem evangelho. As pessoas dizem assim, você confronta com o evangelho da graça de Deus, mostra a beleza do evangelho. Não, ali está errado, mas é tão sincero. Ele é tão sincero. Né? Não, eu nasci aqui nesse lugar, eu me sinto tão bem ali. Não, ele está errado, tá bom, eu concordo com você tem um ponto aí. Não é bíblico, eu concordo. Mas faz tanta coisa boa lá. Tem tantas coisas boas. Né? Aquela sopinha que a gente bate, né, em todo... A sopinha na Sé virou ilustração eterna, né? Faz tantas coisas boas, cuida do pobre, prega nas prisões. Cadê vocês lá nas prisões? Aí volta, né? Cadê vocês lá? Uma coisa não reprova a outra. Né? Nossa, é um erro pequeno, eu gosto tanto daquele lugar, daquela pessoa, não sei se... Sabe? Aí briga com você. Mas note a ironia. A ironia é, essas pessoas que dizem que são super crentes, super cristãos, que estão sempre bem, né? E vem pro lado delas que você vai ficar super bem também, eram impuras. Cristãos de segunda categoria, se a gente pode usar isso aqui, eram elas. Porque elas estavam voltando para as sombras. Elas não estavam se submetendo ao Redentor. Então elas é quem estão longe do Senhor. Então elas é que têm que pedir autorização divina para se aproximarem do Senhor. Não os crentes em Colossos. Não aqueles que estão confiando em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Jesus Cristo estão no Senhor. Não estão perto, não estão colados. O Senhor está dentro deles. Aqueles que estão em Cristo estão dentro de Jesus Cristo. Estão dentro do Senhor. Como é que sai? Não sai. Estão unidos a Ele. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, eles, irmãos, aqui estão cerimonialmente impuros. Eles é quem estão mortos. Então não permita, mais uma vez, não permita que ninguém desqualifique você. Crente simples, mas fiel, que está em Cristo, que foi justificado pela graça. Não deixe que ninguém julgue você por causa de comida, por causa de bebida, por causa de dias santos, por causa dessas coisas. Tá bem? Isso aqui é o puro suco da heresia destruidora de famílias e de almas. Tá bom? Mais duas aplicações nesse texto para a gente avançar para o próximo. Estar sob esse tipo de liderança, de direção, obscurece a liberdade que Jesus Cristo conquistou. Tá? Obscurece. Eu sei que às vezes a gente está evangelizando, está pregando o evangelho, e tem pessoas de toda sorte, em seitas, em falsas religiões, e às vezes a pessoa, eu já recebi muito isso, já conversei com alguns de vocês mais de uma vez, mais de uma pessoa aqui na nossa igreja. Isso acontece, a pessoa fala assim, eu vou na sua igreja se você vier na minha. Né? Isso acontece bastante. Acontece. E aí a gente ali, então tá bom, beleza. E aí a gente acaba concordando no primeiro momento, mas eu preciso lembrar você que esse é o momento oportuno. Oportuno. Se você não sabia disso, lembre disso. Esse é o momento oportuno não para você aceitar o convite para ir lá, mas para você expor o nível de inimizade para com Deus que aquele grupo se encontra e você dizer porque você não vai. Colocando em risco, obviamente, a sua amizade com a pessoa. Não sendo mal educado, não sendo truculento, nada disso. A palavra é sempre temperada com sal, sempre doce. Mas o evangelho da graça de Deus ofende por ele mesmo, não é? É como diz o pastor Jonas Madureira, a gente não precisa colocar uma fantasia de leão. Não, é só ir ali na jaula e abrir a jaula. Deixa que o leão faz o trabalho dele. Só abre a jaula, só fala do evangelho. O leão vai fazer o que tem que fazer. Ele faz o que a gente não faz, inclusive. Então, estar debaixo de liderança dessa forma não é evangelho, de jeito nenhum. Pelo contrário. Pessoas que têm Bíblia... Irmãos, hoje nós temos quantas versões disponíveis?
nessa coisinha aqui? A gente tem acesso ao hebraico, em grego, latim, aramaico, tudo que a gente quiser a gente consegue aqui. Não tem desculpa. Pessoas que têm acesso à escritura, têm condições de ler, de ouvir, e ainda mais com a internet hoje, com o YouTube aí, não é? Disponível, não tem desculpa. A pessoa que está juntando, rodeando pessoas ao redor desses mestres, que tem como comichão nos ouvidos, elas estão acumulando uma dose tripla de juízo sobre si, de condenação sobre si. E elas precisam ser alertadas. Você precisa dizer assim, olha, eu preguei o evangelho a você, vou continuar insistindo, mas eu te alertei. Você quer seguir por esse caminho? Continue, mas eu te alertei. A ira de Deus está sobre essas pessoas. A justiça de Deus vai ser derramada. Não pense que porque esses homens hoje são milionários, que vão de jatinho, de iate, que estão por aí, que vai terminar bem para eles, tá? Isso, inclusive, é juízo de Deus para eles. Deus, às vezes, dá riquezas para algumas pessoas para condená-las ainda mais. É por isso que Salomão diz, Senhor, não me dê demais para que eu não me esqueça do Senhor, e nem me dê de menos para que eu não murmure contra o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, tendo que comer e o que vestir, seja satisfeito com isso. Nós viemos para o mundo como? De terno, de gravata? Não. Viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Então nós não devemos nos apegar a essas coisas. Então esses homens, em breve, alguns já estão sendo abatidos para a glória de Deus. Não é? Pessoas com quem eu tenho um relacionamento estão tendo os olhos abertos em alguns contextos também que eu tenho contato. Deus seja louvado por isso. Então, fazer isso, irmãos, se submeter a um jugo desse, é um jugo de escravidão espiritual sem igual. Quem já passou por isso sabe a dor que é, sabe o tamanho do peso que é. Aquela ilustração do peregrino sequer consegue arranhar o peso espiritual que isso traz para as nossas vidas e nossas famílias. Então, viver assim é rejeitar a Deus. É rejeitar o evangelho da graça de Deus. Pode ser bonitinho, fofinho, pode ter muita ação social, pode fazer o que for. Está debaixo de condenação divina. Não devemos aceitar isso de jeito nenhum, meus irmãos, e devemos tomar muito cuidado ao nos aproximarmos dessas coisas, tá bem? Que não procede do evangelho da graça de Deus. Mais uma coisa que nós precisamos nos atentar. Nossas conversas devem ser mergulhadas da palavra de Deus. A graça que nos alcançou deve ser demonstrada por meio dos pensamentos que temos, por meio do que sentimos em nossas almas e por meio daquilo que ensinamos. Porque nós testificamos quem está nos guiando, quem é o mestre do nosso coração, por meio do quê? O coração fala do que a boca está? A boca fala do que o coração está? Cheio. Então, eu preciso demonstrar que a graça de Deus me alcançou, mergulhando o meu coração no Evangelho, trazendo as distorções para as correções do Evangelho da graça de Deus, que, sem aprofundamento na Escritura, sem conhecimento da Escritura, sem aprofundamento do Evangelho da graça de Deus, irmãos, esses mandamentos nos levam facilmente. Facilmente. Esses mandamentos humanos, com pretensões de serem divinos, precisam ser confrontados com o Evangelho da graça de Deus. E isso vale para uma conversa simples entre nós. Simples. Irmão, de onde está vindo isso? Irmão, por que você está falando isso? Espera aí. Qual é o fundamento bíblico para isso? Quando a gente faz essa pergunta, qual é o fundamento bíblico para isso? A gente está trazendo a luz do Salmo 119 para iluminar nossos pés, para guiar nosso caminho. Percebem? Tudo que os falsos mestres não querem. Eles querem corromper o evangelho e guiar você para outro caminho. Avançando. Esse caminho do ascetismo promove uma falsa piedade, uma falsa santidade. Olha o versículo 23. Ó. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos olhar rapidamente cada um desses termos aqui, para a gente entender como que é tão nefasto e ruim isso aqui. Aparência de sabedoria. Olha, parece que aquilo ali é algo tão sério, aquilo parece ser tão de Deus, aquilo é tão reverente, é tão disciplinado. Meus irmãos, aquilo ali é tão espiritual, aquilo ali é tão bom. Só parece. Só que não, é isso aí. SQN, em caixa alta. Só que não. Tem aparência. Sabe aquela religião externa, o formalista do peregrino? É isso. Só tem casca. Só tem externo. Não tem nada de transformação mais profunda na alma e no coração. Não. Colocou um terno, nossa, como ele é espiritual. Oh, só tem isso. Vai queimar no inferno com terno e tudo.
Falsa humildade. Aqueles que estão dizendo, né, como nós vimos nesse contexto, falsa humildade. Fraco demais para se achegar a Deus. Por isso mostravam como eles eram humildes, não é? Invocando anjos, colocando mediadores no lugar do Redentor. Anjos para serem mediadores entre Deus e o homem. Colocando Jesus entre as criaturas do Senhor. Qualquer sistema que se recuse a dar primazia a Jesus Cristo, que reduza a pessoa do Filho, é um sistema soberbo. Falsa humildade. Não tem humildade coisa nenhuma. A pessoa é mais soberba do que pensa. Não se submete à Escritura. É mais soberba do que pensa. Alguém que não se submete à Escritura é alguém que é um falso humilde, não é? Por mais que tenha uma condição financeira reconhecidamente humilde nesse aspecto, mas fazer isto, independente do contexto, é falsa humildade. Rigor ascético. Aqui a gente entra basicamente no ponto alto do que Paulo está confrontando aqui, ó. Nós não sabemos exatamente quais eram essas práticas que foram inseridas aqui junto com o judaísmo, né? Mas o ascetismo, aqui nesse texto, resume em renunciar prazeres físicos. Presta atenção nisso, a definição de novo, tá? O asceticismo se resume em renunciar prazeres físicos, confortos ou necessidades para alcançar pureza espiritual e aceitação diante de Deus. É isso que o ascetismo faz. Mas não é qualquer tipo de ascetismo, é um rigor. O texto fala lá, ó, rigor ascético, é um rigor. Você tem ali um agravante ali. É algo, se o ascetismo já é algo disciplinado, profundo e zeloso nesse aspecto, quando se insere esse rigor é algo mais rígido. É algo muito mais rígido. Deixa eu ilustrar para vocês. Na alimentação, evitando certos alimentos. Por quê? Porque Deus proibiu. Sempre com aspecto divino. No matrimônio, evitando o casamento, pois relações íntimas são impuras, são pecaminosas. Na vestimenta, evitando certas roupas e impondo a outras certo tipo de vestimenta, colocando a você, obviamente, um status espiritual mais elevado. Ó, se a irmã vem de saia, ela hoje, essa semana, tá voando com o Senhor. Se ela cortou o cabelo na outra, vixe, apostatou da fé. Se o irmão veio de terno e gravata, esse irmão jejuou essa semana. Que bênção, irmão. Glória a Deus, se arrependeu dos seus pecados, maravilha. Se ele vem com uma camisa mais simples, né? Claro, bermuda é pecado, tá? Tô brincando. Brincadeira. Claro, vocês sabem, quem conversa comigo em nível pessoal sabe que eu sempre incentivo os irmãos no dia do Senhor a vestir as suas melhores roupas. Eu incentivo mesmo, porque é um dia de festa. A gente vai se encontrar com o nosso rei sem igual. É um momento solene. Mas eu dizer que se você não vir com sua melhor roupa para o culto, você está em pecado, aí já é um pouco demais. Aí é onde, ó Vitinho, só vai conduzir ajudar a igreja aqui se você vier de terno e gravata. Graças a Deus isso nunca aconteceu aqui e nunca vai acontecer. Porque essas coisas externas são pó. O Senhor quer o nosso coração, a nossa alma. Essas coisas externas, como nós vimos em Isaías, só servem para aumentar a nossa condenação. Como nós vimos em Sardes, só serve para aumentar a nossa falência espiritual. Por isso o Senhor nos chama ao arrependimento. Olhe para o coração, arrependa-se verdadeiramente, sonde a sua alma. Como está a sua alma? De maneira social, o ascetismo elevado se manifesta evitando contato com o mundo. Eu estou saindo, eu vou lá para o monastério, para o mosteiro, vou ficar lá. Te lembra alguma coisa? Vou sair desse mundo corrompido, pecaminoso, eu vou lá para lá. O problema é que seu coração está corrompido e pecaminoso também. Não é? Você está indo para um lugar santo? Pois bem, acabou de ser profanado por causa de você. E pessoal, como que isso acontece em nível pessoal? Autopunição. A pessoa se autopune, não é? De diversas maneiras que você possa imaginar. Aqui são alguns deles, né? Eu vou evitar algum alimento porque eu pequei. Eu quero agradar a Deus. Eu pequei daquele jeito. A gente usa de coisas boas para fins pecaminosos. Eu vou jejuar porque eu quero estar mais perto de Deus. Percebe? Esses pensamentos, irmãos, são todos permeados por essa heresia. E está tão comum isso no nosso meio que a gente nem percebe. A gente respira isso, às vezes nem percebe. E essa é a bênção de nós expormos as Escrituras, não é? Abrirmos as Escrituras e aplicarmos as Escrituras em nossas vidas. Alguns filósofos pagãos, principalmente os históricos, nesse período aqui do primeiro século,
eles recomendavam, só para vocês verem como tem filosofia grega no meio também, eles recomendavam que a pessoa se livrasse dos prazeres do corpo, porque, afinal de contas, a matéria é má. Mas ela devia fazer isso para ter um momento espiritual, para ela poder contemplar sua alma, as condições da sua alma. E como que ela fazia isso? Se privando de prazeres. Mais uma vez, coisas... tem um livro bom para você ler sobre isso. Um livro bom, que eu lembrei agora. Coisas da Terra, da Monergismo. Anota aí. Coisas da Terra. Anota esse livro, você precisa ler, tá bom? Esbaço nessas coisas aqui. O Mateus já está ali, mexendo a cabeça, que ele sabe que o livro causa, né, desconfortos benditos em nossas almas. Né? Coisas da Terra. Anota aí, Monergismo, para você comprar ele depois. Não tem aqui, tá? Ainda não. Então lembre, qualquer coisa que passe para fazer na sua cabeça com esse propósito aqui, ó, com esse propósito que nós vamos escrever aqui, é herético e deve ser abandonado. Qual que é o propósito? Eu vou fazer isso com esse propósito aqui, ó. Eu vou fazer isso para ser mais santo, para me purificar aos olhos de Deus, tá? Eu vou fazer isso para controlar as paixões da minha alma, do meu coração, os pecados que me afligem, por meio de uma disciplina rígida. Isso é ascetismo. Em outras palavras, deixa eu colocar duas palavrinhas que aí vocês vão ligar o alerta vermelho. Isso é religião de obras, religião de mérito. Você faz e você recebe. Você faz e você recebe. Você pagou, você recebeu. Isso é, portanto, religião de obras. O texto continua. O que isso promove? O culto de si mesmo, olha lá. Essa palavrinha aqui é outra palavrinha difícil de traduzir nesse texto, mas, assim, olhando em níveis gerais, significa uma religião própria. Tá? Esse culto de si mesmo é promover um ato de adoração, de culto próprio, uma religião própria. É você moldar determinada prática religiosa segundo os seus prazeres, segundo aquilo que você diz ser certo e errado. Você cria algo assim. Por isso, a Ara traduziu como culto de si mesmo. Tá? Então, assim, é aquela religião conveniente. Ah, não, ó, aqui tocou no meu pecado? Não. Onde é diferente aqui? Ah, lá? Vamos lá. Ai, beleza, aqui não fala daquilo. Ih, tocou naquele assunto que eu não concordo? Putz, deixa eu... E agora? Percebe? Eu estou criando uma religião minha, uma religião própria. Não estou me submetendo ao evangelho da graça de Deus. Então, eu procuro uma igreja por conveniência. Até tocar naquele ponto difícil para mim, eu vou embora. É melhor. Então, essa pessoa nunca está se submetendo ao evangelho. Sempre procurando algo para acalmar o seu coração nesse aspecto de confirmação. É uma religião ou adoração fabricada. É simples assim. Eu fabrico o evangelho. Se você quiser algo fabricado, vixe, se a gente andar aqui na rua, né, Gui? Não vai muito longe. Se a gente quer algo fabricado, que vai, não é dar passar aquela mãozinha, né, aquele cafuné do nosso pecado. Vai dizer, calma, não é tão duro assim, não é tão sério assim. Não, o inferno não é... Não, juízo de... Não, irmão, não, fique em paz. Deus é bondoso, Deus é caridoso, Deus é amor, Ele vai... Não, você aceitou Jesus, está tudo certo. Não falta disso por aí. Não falta. Só que com isso vem experiências junto. Não, vem cá que eu vou orar para você vai ter uma experiência maravilhosa. E aí você fica ali, ó, aplicando morfina na sua consciência até o momento em que a graça soberana te alcançar e te tirar de lá. Qual que é a consequência disso? Olha lá a consequência boa disso, entre aspas, né? Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Outra palavrinha difícil nesse contexto aqui, mas que de maneira geral a gente consegue entender e captar o seu significado e aplicar. O que é essa sensualidade aqui? Você vai pegar alguns autores, alguns comentaristas, que vão dizer, como por exemplo o comentário do Augusto Nicodemos, foi um desses que eu consultei. Alguns vão nessa linha de dizer que sensualidade, essa palavrinha aqui, resume todas as expressões de pecados sexuais possíveis. Resume todos os atos pecaminosos em contextos sexuais. Porém, a ideia dessa palavra é um pouco mais ampla. A ideia é de completar a vontade, completar o desejo, completar alguma coisa. Então, de maneira mais ampla, assim, envolve pecados sexuais de toda sorte, mas envolve toda a busca pecaminosa por satisfação. A pergunta que essa palavrinha aqui responde para nós é: o que é que vai fazer eu me sentir bem? O que é que vai dar satisfação para mim? O que é que vai me dar paz? O que é que vai acalmar a minha alma? E aí, então, nós nos entregamos numa busca por aquilo, não é? Se aquilo vai me fazer bem, se aquilo vai trazer paz para a minha alma, para o meu lar, eu vou buscar aquilo com todas as minhas forças. Então, essa é a ideia dessa palavrinha aqui. Sensualidade aqui, eu sei que quando a gente lê sensualidade, parece única e exclusivamente em contextos sexuais, mas não só. Tá bem? Não só.
que os falsos mestres estão dizendo aqui? Ó? Eles diziam que tudo que eles estavam falando, ensinando, esse rigor com leis dietéticas, com calendário judaico, etc., tudo isso era suficiente para dar satisfação espiritual para eles, para dar propósito em suas vidas, para dar purificação, crescimento e experiências espirituais profundas. Em outras palavras, eles estão dizendo que, olha, tudo isso que vocês estão fazendo vai satisfazer a alma de vocês. Só que não satisfaz. Religião de obras não satisfaz. Práticas, por mais diversas que você faça, não vai satisfazer. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos do que contempla essa palavrinha sensualidade, só para ilustrar, tá bom? Pessoas, por exemplo, que buscam satisfação nessa área sexual. É uma pessoa que busca por olhares provocantes. É uma pessoa que flerta com outras pessoas no trabalho. É uma pessoa que flerta de maneira fantasiosa e pecaminosa com outras pessoas que não são seu cônjuge. Isso é buscar satisfação nessa área sexual. Outra maneira de buscar satisfação assim, ver as pessoas, homens e mulheres, e alguns até piores, asquerosos, as crianças, como objetos para satisfazer seus desejos impuros. E aí, onde é que as pessoas vão? As pessoas entram em relacionamentos que estimulam a sensualidade, que estimulam o sentimento, que estimulam o prazer, mas sem compromisso de pureza. Pessoas se alimentam de conteúdos pornográficos na internet, em filmes e redes sociais, para saciar o quê? O seu desejo. Aquilo vai me dar paz. Aquilo vai me dar prazer. Está buscando. Está usando as ferramentas e o que tem à sua disposição para buscar satisfação. Outra maneira, na área emocional, a pessoa vive em busca de sentimentos. A pessoa vive em busca de sensações, de arrepios, de choro, de euforias para sentir a Deus. Enquanto ela não sente a presença de Deus, você já não viu o nosso culto frio hoje? Não é indireta não, tá? Até, graças a Deus ninguém nunca falou isso pra mim aqui. Mas se você já falou pra alguém, culto frio hoje, tá aí, ó. Você, a seta, em busca de sentimento, em busca de calafrio. Oh, se eu não sinto uma coisinha, Deus não falou. O que é isso? Buscando satisfação, né, espiritual e emocional. Julgando os seus sentimentos, fazendo dos seus sentimentos o juiz para você dizer se Deus te aceitou ou não. Compensa um vazio interior com o consumo desordenado de comida, lazer ou bens materiais. É um negócio desordenado. Eu preciso buscar prazer e saciedade para minha alma. O que eu faço? Eu vou a Jesus Cristo? Não. Eu vou à criação. Eu vou aos anjos. Eu vou aonde? À religião de obras. Busca incansavelmente status. Agora no trabalho, na área profissional. Busca incansavelmente status, segurança financeira ou um cargo que lhe traga a aprovação humana. A pessoa quer tanto algo que até parou de frequentar as reuniões de oração. O que aconteceu com essa pessoa? Passou a depender de si mesma. Deus não é mais necessário. A reunião de oração não é mais necessária. A pessoa passa a se entregar tanto àquilo que ela quer saciedade, completude em sua vida, fica no sábado até tarde acordada, mexendo com isso ou conversando com alguém que o dia seguinte chega atrasada no culto, o dia seguinte não presta atenção na pregação e dorme durante a pregação. A pessoa não tem mais o zelo que tinha antes. Não se prepara mais para o culto. O dia do Senhor, acabou o zelo, porque outra coisa está tomando lugar. Jesus Cristo antes tomava todo o meu tempo, minha atenção, minhas afeições, as minhas preparações, hoje não. Hoje ele já não é mais tão majestoso como era. Ele não é mais tão digno assim. Isso se manifesta na prática. O meu zelo cai. Outra coisa assumiu o lugar. Tudo para resumir o seguinte, irmãos. Qualquer tipo de satisfação pessoal. Qualquer tipo de satisfação pessoal. Qualquer coisa que te faça mais feliz do que Jesus Cristo é heresia. Qualquer coisa que te faça mais feliz que Jesus Cristo nessa vida é o seu ídolo, é o seu Deus. É o seu mediador entre Deus e os homens. Qualquer coisa, seja o que for, família, filho, esposa, seja o que for, traz mais alegria para você do que comunhão com Jesus Cristo, do que comunhão com Deus Trino. Acabou, você se perdeu, você não conhece o Evangelho, você não nasceu de novo, você está perdido em trevas, em religião de obras. E você precisa se arrepender, você deve se arrepender. Você deve colocar sua cabeça no chão, no pó, lamber esse chão e dizer, Deus, misericórdia de mim. Pois eu virei as costas para o teu filho, eu virei as costas para o teu Evangelho. Eu cerrei os punhos e chamei o Senhor para a guerra. Ao fazer isso, eu sou um asceta.
Eu sou um legalista. Eu sou um mentiroso. Eu sou esse, Senhor. Eu sou esse. Busco satisfação fora de Jesus Cristo. A oração não é o meu pilar. As escrituras não são o meu pilar. O fundamento do meu lar não é o Senhor. Meu lar está em desgraça e em frangalhos por causa disso. Eu virei as costas para o Evangelho. Olha os meus filhos, olha a minha esposa, olha o meu coração perdido em rede social e videogame, essas desgraças. Olha como eu estou julgando os meus irmãos. Eu sou mais espiritual. Por quê? O Evangelho foi embora há muito tempo, só você que não notou. Eu sei, irmãos, eu sei. É duro, é difícil, mas todos esses preceitos, esforços e regras e religião de obras estão debaixo do fogo da condenação de Deus. E nós precisamos aceitar isso antes que seja tarde demais. Nós precisamos lidar com isso antes que seja tarde demais. Irmãos, somente Jesus é a fonte de água viva. Somente Ele pode aquietar aquilo que a gente está buscando em outras coisas. Somente Ele. Nada mais pode, nada mais pode, nada mais pode. Você pode colocar 1000 mundos amorosos desse lado e colocar Jesus desse. Jesus vai pesar muito mais. Ele vai pesar muito mais. E é por isso que eu deixei a parte inicial do texto para o final. Você tem estranhado eu não falar do já que morrestes com Cristo, né? Porque eu deixei para o final. E a terceira parte do nosso texto. Esses mandamentos, essas práticas, não mortifica a carne. Não mortifica a carne. Olha lá. Versículo 20. Já que morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Por quê? Como se vivesseis no mundo. Vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Tais coisas, verso 23, com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra o pecado. Contra a sensualidade nos termos que nós colocamos. Então, não tem força. Não tem. A pessoa está lá zelosa, chega no horário, limpa tudo, serve tudo, faz tudo, mas ela não é santificada por essas coisas. Nada que ela faça poderá santificá-la. Absolutamente nada. Por isso que nós não podemos tentar ir por esse caminho de querer fazer coisas para a gente ser aceito diante de Deus. Não, irmãos. A nossa união com Cristo nos diz que nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Colossenses 2, 6 e 7, Paulo já estava falando isso. Em Colossenses ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você quer crescer? Você quer santificação? Você quer um novo tempo com o Senhor? Você quer o seu coração inflamando? É aqui, ó. Andem aí em Jesus Cristo. Traga Jesus Cristo para a sua vida. Você tirou Ele da sua vida. Você virou as costas para Ele. Traga Ele para a sua vida. Pois se você é um eleito de Deus, você está unido a Ele. Para de correr dele. Você está unido a Ele. Ele é seu e você é dele. Você morreu com Ele. Portanto, essas ordenanças, esse modo de pensar, só tem força em uma consciência que não notou a glória do Evangelho. Jesus é suficiente, Ele morreu, Ele cravou a lei de mandamentos e ordenanças na cruz. Ele triunfou sobre os principados e potestades e isso nos foi dado nele. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, você leu esse texto hoje de manhã. Não há condenação, não há acusação, nada, pois vocês morreram. Lei cerimonial acabou. Cumpriu o seu papel. Esse rigor com o corpo acabou. Você não precisa buscar o shape do ano querendo ser aceito diante de Deus, mostrando para os outros que você é melhor. Não tem validade espiritual nenhuma. Faça o seu shape, faça o jiu-jitsu, coma bem, mas isso não tem validade de santificação nenhuma. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera na vida dos eleitos de Deus, opera na igreja,
opera, é algo poderoso, é algo sobrenatural, é algo que nos deixa inquietos. Colossenses 3, 1 e 3 a gente vai ver, Deus quiser daqui um tempinho. Portanto, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo vai dizer, olha, esses elementos dos ensinos heréticos, o que os falsos mestres estão ensinando, não é a solução. Qual é a solução? Ele começa o capítulo 3. Já começa assim, ó, como fala, com os 2 pés no peito. Já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Por quê? Verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, o legalismo, o misticismo e o ascetismo não têm poder nenhum para fazer você mais puro. Não tem. Não tem. Por melhores que sejam as propostas, sabe, pode brilhar os, nossa, que coisa maravilhosa. Não tem poder nenhum. É inútil. É inútil. É inútil. Os cristãos, portanto, que estão em Cristo, que não estão debaixo desse velho sistema de vida, morreram para o mundo, morreram para o pecado, morreram para si mesmos, morreram para o diabo, mas estão vivos para Deus. Irmãos, eu queria exatamente que você examinasse a sua alma aqui. A nossa identificação, se você é cristão, se você professa o Evangelho, a sua identificação não está nas coisas que você faz, não está nas leis que você obedece, não está na oferta que você dá. A sua identificação enquanto cristão está em Jesus Cristo. Ele deve ser a nossa vida e a sua vida. Se Jesus Cristo não é a nossa vida, se Ele não é tudo para nós, Ele não é nada para nós. Se Jesus Cristo é 80% da minha agenda, Ele não é nada para você. Se Ele é 99% da sua, Ele não é nada para você. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. E aqui a gente precisa ser sincero. A gente precisa ser sincero com a nossa alma, com o nosso coração. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Sabe por quê? Porque unidos a Jesus Cristo, nós somos nova criação. Nova criação. As coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Aqui a gente está caminhando para o final já, tá, irmãos? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O bom perfume de Cristo é sentido na nova criação. A nova criação vira uma pessoa de ponta cabeça. A habitação do Espírito Santo, promovendo a justificação, santificação, nova vida, vira uma pessoa do avesso. Ela é nova em sua mentalidade, em suas afeições, na maneira de conduzir a vida, na maneira como ela olha todas as coisas, no coração, na família. Ela conduz a família de um jeito diferente. A Escritura tem primazia porque é o cetro do Rei Jesus conduzindo as coisas. Um lar sem Escritura, um lar sem oração, um lar sem Cristo Jesus é um lar morto. É um lar morto, irmãos. Nós precisamos ser sinceros com isso. Jesus não é interesse da minha alma. O meu tempo livre não é para Ele. Eu não me planejo para o dia do Senhor. Eu não me planejo como conduzir o meu lar. Eu não me planejo como exortar meu esposo, como meu marido. Eu não me planejo como conduzir minha esposa, os meus filhos. É um lar morto, é um coração morto. Não nasceu de novo, não foi transformado pela graça. E é por isso que os impulsos pecaminosos não são vencidos. Alguém que nasceu de novo, que tem o poder da graça, da ressurreição de Jesus Cristo em si, pela habitação do bendito Espírito Santo, vence impulsos pecaminosos. Não é alguém mais escravo do pecado, escravo das suas vontades, escravo de si mesmo, escravo do trabalho, escravo da vida, escravo da família. É alguém escravo de Jesus Cristo. Nova vida, nova mentalidade, correntes quebradas. Não é alguém mais escravo de mandamentos, dessas coisas mesquinhas. Irmãos, uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, que é muito preciosa, é que agora, as leis do Antigo Testamento, elas criavam separação, não é? Entre o povo de Israel e as outras nações. Agora, em Jesus Cristo, todos são um. A religião de obras vem para dividir, vem para separar. As sombras que passaram, quando aplicadas assim, elas fazem isso. Mas em Jesus Cristo, que é a realidade, nós somos um só povo.
uma só igreja, uma só família, pela obra sem igual de Jesus Cristo. Então, olha, os falsos mestres estavam afirmando distinções com base nas sombras. O Evangelho aplica a realidade e promove unidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, o ponto de aceitação é um só, é Jesus. Santificação é uma pessoa só que santifica, é Jesus. A santificação se dá por meio de uma pessoa somente, é Jesus. O aperfeiçoamento nosso se dá em Jesus. A mortificação de pecado se dá em Jesus. O nosso crescimento se dá em Jesus. É tudo sobre Jesus, meus irmãos. É tudo sobre Jesus. Coloque Jesus e mais alguma coisa e nós vamos jogar você dessa janela. Jesus é suficiente para nós. Queime todas as coisas que são colocadas ao lado dele. Ele e sua obra são soberanos para nós. Cale-se, portanto, diante do Rei Jesus toda a terra. Se Jesus, irmãos, não for suficiente para manter o nosso zelo, presta atenção nisso. Se Jesus não é suficiente para manter o nosso zelo de comunhão privada com Deus, o legalismo vai ser. Se Jesus não é suficiente para manter as nossas experiências nos seus devidos lugares, o misticismo vai ser. Se Jesus não é suficiente para controlar os impulsos da nossa carne, o ascetismo vai ser. E é bem provável que se Jesus não é tudo para você, você se encontra agarrado em um desses tentáculos aqui que nós expomos. E qual que é a boa notícia, portanto, nisso tudo, irmãos? Que se você está agarrado por esses tentáculos que são fortes, impossíveis de se soltar por si mesmos, Jesus é poderoso para destruí-los. Jesus é poderoso para quebrar essas amarras que te agarraram e te prenderam nesse modo sombrio e triste de viver. Jesus é suficiente para deixarmos as sombras. Ele é suficiente para rejeitarmos o legalismo, o miticismo e o ascetismo. Irmãos, Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Ele levou tudo sobre si. Ele cravou em seu corpo, naquela cruz, naquele madeiro, todas as acusações, todas as leis que eram contrárias a nós. Tudo ele levou sobre si. E pela fé nele, que ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe a nova criação nele, nós somos purificados de tudo isso. Nós somos lavados em seu sangue, purificados para sempre. E nada e nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Ele é a nossa alegria, irmãos. Ele é a nossa alegria. Vá a ele hoje. Entregue-se a ele. E você verá todas essas heresias, todas essas distorções caindo diante dos seus olhos. E você finalmente, não só sendo um convencido pelo Evangelho, mas sendo um convertido pelo Evangelho. Aí então você experimentará o bem mais deleitoso na sua alma. E aí então você saberá o que é ter um tesouro em um campo. E você vender tudo que você tem de precioso, para ir lá e comprar aquele campo. Não é por causa do campo, é por causa do tesouro que você descobriu que tem naquele campo. E aquele bendito tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Aí então você saberá finalmente o que é que significa ter o amor de Jesus Cristo sendo derramado em nossos corações. E o nosso amor pela igreja aumentando de maneira sem igual. E o nosso amor pelo Senhor aumentando de maneira sem igual. E o nosso desejo por Ele explodindo de maneira sem igual. É disso que nós precisamos, irmãos. Dos nossos olhos abertos e experimentarmos o Senhor em nossa alma de maneira mais profunda. É disso o que nós precisamos. Queima as leis, queima as ordenanças. Cadê Jesus? Vamos a Jesus. Cadê Ele? Onde Ele está? Me dê. Ele está aqui, diante de nós, nos falando por sua palavra, pronto e disposto para receber todo legalista contrito, todo místico contrito, todo asceta contrito. Vamos orar. Aproveite esse momento para você refletir um pouco em tudo o que foi dito. Será que há alguma área da sua vida sendo influenciada pelo ascetismo? Será que há algum pensamento na tua vida, na tua alma, buscando por religiões de obras para ser aceito diante de Deus? Se há, vá ao Evangelho agora. Ore ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados.
Ó Pai, te louvamos por tua graça, Senhor. Tua graça que nos livrou de toda religião de obras. Te louvamos, ó Deus, todo mérito pertence ao teu Filho Jesus. Nada é nosso, tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Nós te louvamos, pois o teu amor é insondável, a sua graça é sem igual. Como sondaremos as tuas profundidades, Senhor? Não dá. Nós te louvamos pela maior experiência espiritual que o Senhor já nos deu, um novo nascimento, um conhecimento experimental do teu Filho Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pois temos experimentado da tua graça santificadora em nossas almas, sendo nós tão frágeis, tão fracos. O Senhor ainda assim nos ama e cuida de nós no teu Filho. Ó Senhor, nós te louvamos, pois tua graça vencerá todo o desejo pecaminoso e sabemos que o teu evangelho é eficaz e poderoso para isso. Nós te louvamos, pois o teu Filho Jesus, ó Pai, sem nenhum esforço de nossa parte, é nosso para sempre e nós somos teus, ó Cristo, para sempre. Ó Trino Deus, 1000 vezes obrigado por tua bondade revelada a nós no teu evangelho. Obrigado por tua graça, Senhor. Na tua graça nós somos aceitos, por tua graça nós somos mantidos seguros de pé, por tua graça nós somos nutridos, por tua graça protegidos, por tua graça justificados, por tua graça eleitos, por tua graça, ó Pai, unidos a Jesus para sempre, no poder do teu Espírito. E nós te louvamos no teu Filho, ó Pai, pois Ele é incomparável, Ele é sem igual e nós não somos nada sem Ele. Ó Deus, por favor, Senhor, dá-nos ver agora o teu Filho Jesus nessa mesa. Dá-nos também a nutrição agora por meio do sacramento, da ceia do Senhor, que comamos de Jesus agora, que bebamos, Senhor, do teu Filho e sejamos mais uma vez fortalecidos e tenhamos o nosso pacto com o Senhor renovado para a tua glória. E é nele, em Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.